Tudo bem com vocês? Meninas, estamos aqui para nossa live. Essa live muito esperada, muito ansiosamente esperada, né? Vamos dizer assim. Porque é um tema que nós precisamos cada dia mais falar, ouvir. É um tema que nós precisamos dizer e também incentivar outras mulheres. Enquanto nós vamos aqui esperando, né, as outras preciosas chegarem por aqui, eu quero que você escute essa canção Mulher. Você é uma mulher vitoriosa, você é uma mulher virtuosa, então não permita ser aí, né, agredida, não permita ser aí humilhada, desprezada. Você tem um valor muito grande. Já pega aí o aviãozinho e manda aí convidando as suas amigas para esse momento muito precioso aqui. Bora lá convidar as amigas, bora lá chamar as pessoas para essa live que vai ser maravilhosa. Então bora lá. Eu estou chamando aqui, agora vou esperar você chamar aí, porque o nosso tema é maravilhoso. Violência contra a mulher, maravilhoso por quê? Porque nós queremos aqui conscientizar mulheres, ajudar essas mulheres. Então vamos lá chamar as nossas amigas preciosas. Bora? Daqui a pouco nós temos uma convidada muito, muito especial que está dividindo esse momento conosco. Já chama aí as suas amigas para esse momento, hein? Já pega o aviãozinho aí, já chama as suas amigas para estar aqui conosco. Vamos alcançar o máximo possível aí de mulheres para estar conosco aqui neste momento, nessa live. Eu estou chamando, já vai chamando aí também. Bora? Ó. Vamos lá? Se sua não abro mão. Já vai convidando aí essas amigas pra gente começar aqui a live, eu chamar a nossa convidada. Então já chama aí as amigas aí, vamos? Vitoriosa. Meninas, nós vamos aqui chamar a nossa amiga, a nossa advogada que vai estar aqui conosco falando sobre esse tema mulheres, violência contra mulheres, aliás. Mas antes eu quero aqui ler um versículo da palavra do Senhor que vai dizer assim: marido, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A palavra do Senhor dá uma ordem a você, marido, de amar a sua esposa e de amar tanto a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quem ama, cuida. Quem ama, dá carinho. Quem ama, preserva. Quem ama, não agride. Então, marido, deixa eu dizer para você, se você é um marido agressor, se você é um companheiro agressor,
É hora de você olhar para o que a palavra do Senhor diz e mudar o seu comportamento. A sua mulher merece ser amada, respeitada, a sua mulher merece carinho, proteção. Então, cuide daquilo que o Senhor te deu. Cuide da esposa que o Senhor te deu, porque ela é preciosa. E você, como marido, como sacerdote do seu lar, você prestará conta ao Senhor de tudo aquilo que Ele te deu, de tudo aquilo que Ele colocou na sua mão, inclusive do seu casamento. Então, cuide, ame. A palavra do Senhor diz em Efésios 5, 25, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Cristo amou tanto a igreja que deu a sua vida por nós. E por isso estamos aqui. Cristo não tirou a vida da igreja, pelo contrário, Ele deu a sua vida por amor a mim e a você. Então cuide da sua esposa, cuide de quem você escolheu para passar sua vida, cuide da sua namorada, da sua noiva, da sua companheira e não maltrate. Então, vamos lá, eu quero aqui convidar a nossa pastora para estar conosco. Que a cada dia, né, tem aumentado aí o número de violência contra mulheres. Pastora, Pai do Senhor. E a paz, boa noite a todos que estão conosco nessa live. Tá saindo direitinho meu som? Sim. Então tá bom. Coloquei o fone e é a Tá. primeira vez que eu estou usando ele, eu não sei se ele está bom. É um prazer estar com você, com todos que estarão ouvindo essa live. É um tema muito importante, necessário. E vamos que vamos nessa conversa, né? Alertar as mulheres, alertar Sim. os maridos, os filhos, porque às vezes nós focamos também somente nos maridos, mas filhos também cometem violência. E estamos aí, né, para conversarmos esse momento aí. É um prazer estar com você. Sim. Eu vou falar aqui um pouquinho, mas daqui a pouco eu quero que a senhora apresente aí, né, falando a sua área de atuação. Mas eu só quero dizer aqui que a cada dia, né, milhares de mulheres, elas são vítimas de agressões físicas, emocionais e psicológicas. E cada dia mais isso tem aumentado, né? Inclusive aqui na nossa região está acontecendo um caso atrás do outro, né? E isso é muito preocupante. Parece que quanto mais nós falamos, quanto mais nós temos conhecimento, mais essas coisas acontecem. E eu acho que nós precisamos cada dia mais, por mais que é falado, conscientizar mais sobre isso, né? O que é agressão? Por que dessa agressão? Por que essas mulheres elas não conseguem sair desse ciclo de agressão, né? Então, assim, são muitas perguntas, mas para isso nós precisamos entender algumas coisas. E eu estou lendo aqui um livro que fala assim, Desmascarando o Abuso, e é um livro sensacional, e ele vai dizer assim, é essencial entender de antemão que os opressores enganam e geralmente são mestres em disfarces, em disfarçar o que estão fazendo. Muitas vezes seus próprios cônjuges não reconhecem que estão sendo feito abusos. E não apenas os abusadores enganam os outros, mas também enganam a si mesmo. O que torna difícil saber como pesar suas palavras. Isso é desorientador para todos. Quando estamos tentando diagnosticar um abuso, não podemos confiar nas aparências externas ou no que pensamos que sabemos sobre alguém. Isso é muito interessante, que aqui embaixo ainda vai continuar dizendo sobre o que eles escondem atrás, né? Que eu acho muito interessante, que vai dizer assim, ó, as desculpas comuns de um abusador. Ele foi abusado quando criança, apenas o algo falando, ele não consegue controlar a sua raiva, ele não consegue se comunicar e expressar suas emoções, ele foi magoado pela sua última namorada e agora teme a intimidade, ele está tão apaixonado que tem medo de perdê-la. Isso tudo são as desculpas que
são usadas para defender as pessoas, os agressores, aliás, né? O homem que comete aí a agressão, igual você falou, até mesmo os filhos mesmo. Mas vamos lá. Libni, apresenta aí você, o que você faz, sua área de atuação, para que nós possamos decorrer aqui esse assunto. Você está conseguindo me ouvir? Travou. Eu não ouvi direito. Se puder repetir, por favor. O começo que você leu, eu entendi, né? Que são algumas desculpas que os próprios agressores usam. E realmente, assim, é notório isso, né? Eles cometem, é um ciclo. Eles cometem, pedem perdão, a mulher geralmente ela acredita nesse perdão, a vítima, né, acredita nesse perdão, dá mais uma chance, e aquela violência vai somente aumentando, né? Então, assim, é notório isso e é muito bom esclarecer isso, abrir os olhos de muitas mulheres que às vezes está debaixo desse ciclo de violência e tá naquela coisa, não, eu vou esperar mais um pouquinho, ele melhorou essa semana, aí ele fica em torno de uma semana, um mês, e de repente volta pior. Às vezes era uma agressão, uma agressão verbal, aí de repente ela começa a ser física, e aí vai só aumentando. E sempre eles deixam indícios, isso aí é fato. Né? Às vezes, quando chega na pior, né, infelizmente, na pior situação, que é o feminicídio, pode ter certeza, o agressor, ele deu indícios, assim, começou bem pouquinho, que foi ignorado, né? Então, assim, tem que se ater mesmo a essas questões. Sim. Eu tinha falado assim, que era para você se apresentar, falar sobre sua atuação, para que a gente possa discorrer aqui, né, o assunto. Certo. Para quem não me conhece, sou a Libni Christian, advogada. Eu atuo na área de família, na área criminal, né? Ultimamente estou mais na criminal. Nosso escritório pega demais causas, mas hoje nós vamos focar mais nessa questão criminal mesmo. Né? Já tem um bom tempo que já trabalho também com vítimas de violência doméstica. Por algum período de tempo eu trabalhei num órgão aqui em Ouro Preto que chama CIANO, que é Serviço de Atendimento às Mulheres, né, que também acolhe vítimas de violência e faz também, né, forte ali campanha, né, em prol das mulheres contra a violência doméstica aqui em Ouro Preto. Então, assim, a gente já está atuando desde 2013, mais ou menos, junto com o CIANO, e 2014, perdão. Então, é isso, nós temos, sim, campanhas e maneiras de estar aí debatendo, né, lutando contra esse mal, que está aí, infelizmente. Infelizmente mesmo, porque eu estava olhando os dados, eu resolvi olhar os dados hoje, e, assim, eu fiquei até um pouco chateada, que está em a média. Tem uma travadinha aí. Voltou, doutora? Voltou agora. Então, retornando à questão de dados, né, em Minas Gerais a média, esse ano já foi feito um estudo que está em torno de 400 vítimas de violência por dia, a média. Então, assim, é muita coisa. Né? Eu vou até ler aqui, que eu peguei um dado do Sejusp, que fala o seguinte, que somente esse ano, em janeiro, foram 13 mil mulheres que registraram boletim de ocorrência. É muita coisa. Né? Então, assim, é importante, sim, conscientizarmos e vermos, né, alertarmos também outras mulheres, né, sobre essa situação. Sim, sim. A lei que dá proteção à mulher aí, né, é a lei 11.340/2006.
que é a Lei Maria da Penha, certo? Certo, certo. E essa lei, ela define aí como, ela prevê, né, a violência doméstica como física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Isso, são 5 tipos de violência que essa lei Isso. abrange. Que aí seria física, né? Que a física, a psicológica, sexual e moral. Patrimonial, moral. Patrimonial Isso. e moral, certo? Só que nem todos os casos já começam com agressão física, certo? É como eu tinha dito no começo, infelizmente o agressor ele começa com indícios, né? Às vezes para chegar no máximo, né, na pior situação que é o feminicídio, começa às vezes com a violência moral, por exemplo. Né? A violência moral é aquela, por exemplo, que tenta desvalorizar, coloca nomes sobre a mulher, expõe a vida íntima da mulher, emite juízos de valor sobre aquela mulher, acusa até mesmo ela de traição. Tem mulheres que não sabem disso, mas se o homem fica, você está me traindo, você está me traindo, a mulher está ali, né, na dela e o cara está em cima. Isso também é uma agressão, né, de nível moral. Então, assim, começa assim, aí de repente infelizmente, vai subindo, né, tem a psicológica, aí essa é a moral, a psicológica, ele já começa a barrar várias situações, né, tipo assim, impedir ela de algumas coisas, falar que tenta sempre desvalorizar a vítima, né, ridicularizar. Até mesmo nós que somos evangélicos, né? Eu nem falei no começo, além de ser advogado, sou pastor. Tirar a liberdade também de crença. Você não pode ir, você não pode ir numa igreja, seja qual seja o credo da pessoa, da mulher. Isso também é uma violência. Então, assim, infelizmente, a gente vai subindo, né? Infelizmente. Sim. Eu quero perguntar para o pessoal que está entrando aí, né? Para as meninas que já estão aí também. Eu quero perguntar para vocês, meninas, o que vocês acham que é o maior obstáculo para que uma mulher saia desse relacionamento abusivo? O que vocês acham que impede essas mulheres de sair desse relacionamento abusivo? Qual é esse obstáculo que impede essas mulheres? Então já vai colocando aí, né, nos comentários pra gente o que você acha. Se você conhece alguém, né, você não precisa dizer nome, mas dizer pra gente, olha, eu acho que elas não saem por condições financeiras, por dependência emocional. Dá esse feedback pra gente aí. E você, doutora, o que a senhora, né, acha que impede essas mulheres de sair desse relacionamento? Eu acredito que, diante dos fatos que às vezes a gente observa no dia a dia, eu acho que um dos maiores que mais pesa é a questão de dependência financeira. Mais do que até um emocional. Por quê? Porque muitas das vezes, a maioria delas não sai porque tem aquela dependência financeira, alguns têm filhos. Se eu sair, como que eu vou cuidar? Como que eu vou tratar? Porque dependendo do tipo de agressão, a mulher ainda ela não sai. Às vezes o agressor impede até ela de trabalhar. Então ela não tem outra fonte de renda, né? Então, assim, infelizmente, ela fica debaixo desse jugo de violência. Então, assim, eu acho que é mais ainda essa questão de dependência financeira. E depois também tem a dependência, né, também emocional, que muitas não conseguem ver, não conseguem se ver longe daquele agressor. Infelizmente, ele cauteriza tanto a mente, eu costumo dizer isso, o agressor ele cauteriza a mente tanto daquela vítima que ela não se vê mais sem ele, né? E isso é muito grave, isso é muito preocupante. Tem algumas pessoas que responderam aqui, eu vou ler. Quando se tem filho, é dependência financeira. Aí a Raquel colocou assim, obediência cega e a falta de entendimento do que realmente é submissão. Verdade. Sim. Concordo plenamente.
Porque muitos, principalmente, né, no nosso meio evangélico, muitos falam assim, eu tenho que ser submissa. E submissão não é você, eu costumo dizer, né, não é ser tapete para que o homem possa fazer o que quiser. É você estar dentro de uma missão, de um mesmo propósito de crescimento. Como eu li aqui no início, eu li Efésios 5:25, que diz, né, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Se eu não me engano, em Coríntios vai dizer que aquele que ama o corpo não machuca o corpo, né? Lá está dizendo que o marido ele ama a esposa porque o marido não se bate, né? Ele não fere o próprio corpo. E se nós somos um só corpo, um só, por que está machucando a mulher? Por que está agredindo a mulher? Esse não é o mandamento da Bíblia, né? A Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa, mas também manda o homem amar a esposa. E essa submissão você estar dentro dessa mesma visão, dentro do mesmo propósito. Não é submissão de ser capacho, de ser tapete, de fazer tudo aquilo que o homem quer que você faça. Isso seria questão realmente de entendimento, sabedoria e discernimento. Você entender que vocês precisam estar alinhados no mesmo propósito. Eu faço as minhas palavras a sua, é justamente isso, né? Nós que estamos, às vezes, no nosso meio cristão, temos a Bíblia como regra de vida. Muitas das vezes há uma má interpretação sobre isso, né? Muitos acreditam que submissão é você agredir com palavras, é você mandar. Não, o homem esquece também que ele tem que ser sacerdote. E a partir do momento que ele não é sacerdote dentro da casa, ele já ali feriu já um dos mandamentos bíblicos, Sim. né? Porque o sacerdote, ele provê, ele cuida, né? Ele protege, não somente a esposa, mas os filhos. E se ele quebrou isso, amada, por favor, né? Não fique debaixo desse jugo, né? Um jugo de violência, igual eu disse, às vezes começa de uma violência mais branda, assim, quase não nítida, né? Nossa, você é burra demais. Nossa, você é ridícula, você tá ridícula. Nossa, você tá gorda demais. Nossa, você tá magra demais. Né? Eu atendi mulheres há um tempo que ela não via que isso era uma agressão, até que demorou quase um ano depois de terapia, porque eu sugeri ela para fazer a terapia, para que ela entendesse que aquilo não era normal. Ele é sacerdote, né? A Bíblia fala, quando a Bíblia fala que nós somos o vaso mais frágil, não significa que é para pisar e quebrar, pelo contrário, nós temos, né, que ser cuidadas, né? Porque nós somos mais sentimentais, mais emotivas. Então, assim, quando sai desse ambiente saudável e começa para isso, pode ter certeza, né? Tenta sentar, conversar, vai aumentando, não tem como mais. Não adianta virar e falar assim, não, a gente vai dar... Não tem como. Né? Agrediu, espancou, atirou objetos, quebrou objetos, feriu, né? Está ali mexendo com o próprio templo do Espírito Santo, que é você, mulher, que está nos ouvindo. Verdade. Isso mesmo. Então, vamos lá para uma outra pergunta, doutora, que vai dizer assim: o que diz a Lei Maria da Penha sobre a violência psicológica e financeira? A psicológica é aquela que ela causa um dano emocional e a diminuição da autoestima da vítima, sabe? O agressor, ele tenta controlar suas ações, seus comportamentos. Exemplo, começa a ameaçar. Muitas, né, às vezes não pode nem sair de casa. Se você sair, vai acontecer isso. Mesmo que não realize, mas já ameaçou, já criou uma violência psicológica. Constrangimento. Igual, como eu disse, tenta mexer de qualquer forma com a autoestima da mulher. Né? Começa a falar, você tá gorda, você tá magra, você tá isso, você tá aquilo. Eu tô procurando outra porque você não é boa o suficiente. E isso é uma violência psicológica. Tenta manipular a vítima a todo instante. E sempre fazendo com que ela sinta diminuída. Tenta isolar também, né, a vítima dos demais familiares. Isso também é uma violência psicológica. Olha,
Às vezes a mulher está ligando para alguém, para um familiar, está ali sempre do lado, querendo saber com quem está conversando, o que está falando, por que você está falando isso? E isso é uma violência psicológica. E eu tive um caso assim, tão... O cara, ele mantinha isso de uma forma tão assim, constante, que ela não via que isso era uma violência. Ela não podia, tanto é que quando ela foi nos procurar, em um atendimento do órgão que eu trabalho, ela foi nos procurar porque ela alegou que ela ia no médico fazer ultrassom. Então, não, isso é uma violência. Eu falei assim, isso é uma violência. Ele está te impedindo você de sair, de comunicar. E aí, né, com muito cuidado, ela conseguiu enxergar isso. E graças a Deus, ela saiu desse meio agressor. Mas essa é a violência psicológica. Agora, qual que é a outra que você perguntou? A financeira. A patrimonial. A patrimonial, ela configura o seguinte: ele tenta diminuir os bens, ele tenta destruir os bens, o patrimônio da própria família, dele, né, do casal. Ele traz também prejuízos, né, econômicos para a família, até mesmo para a própria vítima, para fazer com que ela fique dependente. Exemplo, estelionato, comete estelionato dentro do casamento, furto, pega às vezes, vamos supor, vou dar um exemplo que já aconteceu, pegar o cartão do Bolsa Família e não entregar, né, usando como se dele fosse. Não, eu vi um caso assim bem de perto, que o cara pegava, não deixava a mulher comprar nada, comprava somente a compra de casa, o que resto que sobrava ele usava para fazer uso de bebidas alcoólicas. E isso é uma violência patrimonial. Usar o dinheiro só da esposa e não usar o dele também é uma violência. Pode caracterizar sim. Pode caracterizar sim. Tipo assim, o dinheiro da esposa é para tudo, mas o dinheiro dele é só dele. Isso está causando danos patrimoniais para a esposa, né? Então, infelizmente, isso aí é também uma violência patrimonial. Entendi. Doutora, nós vamos fazer aqui um mito ou verdade? Aí eu vou falar algumas coisas, você vai falar se é verdade ou se é mito. Tá bom? Pode ser? Se não há agressão física, não é violência doméstica. Isso é mito. Mito, porque existe outros tipos de violência, né? Como foi dito, além da física. Vamos recapitular aí para todo mundo colocar na cabeça. Tem a patrimonial, psicológica, moral, né? Para que as mulheres aí possam sair sabendo. A mulher precisa de testemunha para denunciar. É mito, porque hoje, assim, a palavra da vítima, ela tem grande poder probatório, poder de prova. Então, geralmente, né, 90% dos casos, a violência acontece no âmbito familiar, no qual muitos não vão ouvir ou falar, né? Então, assim, é mito. Porém, para que venha a ser realmente a mulher consiga uma medida protetiva, uma eficácia da Lei de Maria da Penha, é bom juntar demais elementos. Não somente falar, é bom, ela pode denunciar, mas é bom ela ali juntar vários meios de prova para comprovar. Entendi. Se a vítima retirar a denúncia, o processo acaba? Depende. Depende. Há um determinado momento do processo que a mulher pode retirar. Quando ela está na fase ainda de inquérito, e às vezes ela manifesta nesse sentido de querer retirar. Aí tem um artigo, chama o artigo 16 da Lei Maria da Penha, ela permite que essa mulher compareça numa audiência própria para isso, para falar para o juiz que ela não quer mais continuar. Eu ia até te falar, porque na hora que eu estava lá lendo um pouquinho sobre a lei, eu até fiz uma coluna sobre a lei, aí ela vai dizer, né, que determina que a mulher somente poderá renunciar à denúncia perante o juiz. Exatamente. Então, para isso, tem que ter uma audiência e ela ir lá perante o juiz para dizer que ela não quer prosseguir. O artigo 16 permite isso, porque tem mulheres que realmente querem perdoar, enfim, aí ela pode manifestar, por exemplo, se ela não tiver advogado, o bom é que ela vá com advogado também, para evitar, por quê?
tem mulheres que, infelizmente, utilizam dessa lei para benefício próprio. Então, você indo com o advogado, ele vai te instruir o que dizer, como fazer, né, para retirar ali. Né, para também isso não se tornar contra a mulher, porque, infelizmente, tem mulheres que acabam de vítima, elas começam a se tornar autoras de um outro crime, que é denunciação caluniosa, que é trazer alguém algum crime que ele não fez, que ele não cometeu. Então, assim, é bom sempre estar acompanhado de um advogado. Entendi. Entendi. Doutora, aqui na nossa região, eu disse que no início está tendo muito caso, né? Eu acho que de umas 2, 3 semanas para cá, assim, vários casos. Só hoje mesmo eu li assim, 2, um do lado do outro, assim, de casos de violência contra a mulher, né? Até em Mariana, a mulher ela foi no CRAS e conseguiu denunciar lá, né, com a psicóloga, um outro caso também. E assim, como que a gente pode ter essa percepção, ajudar, porque se a gente não ajuda, a gente acaba sendo conivente com isso. As pessoas acham que, tipo, né, briga de marido e mulher, ninguém mete colher. Só que isso não é algo de casa, isso é algo social. A sociedade, ela precisa despertar para isso. Ela precisa acordar, olha, tem mulheres morrendo. E eu preciso me consolidar com isso. São pessoas do mesmo nível que eu, são mulheres que estão sendo agredidas. E se eu vejo uma pessoa sendo agredida e eu não faço nada, que tipo de mulher sou eu? Né? Como que eu posso dizer que eu amo alguém, que eu gosto, que eu quero ajudar alguém, sendo que eu estou vendo uma pessoa sendo vítima de agressão e estou ali me conformando com isso e não fazendo nada? Como que a gente pode ter essa sensibilidade? Como que a gente pode ajudar? Como que a gente pode denunciar também sem nos prejudicar, vamos dizer assim? Hoje tem os canais, né, de denúncia, que é o 180, que é o próprio mesmo é um centro de atendimento à mulher de nível nacional. E tem o 190 também, né, que é da polícia. Então, assim, há maneiras de denunciar sem aparecer, né, que é através desses canais 180, pela polícia também. E eu gostaria até mesmo de chamar atenção, né, que eu acredito que tem muitos homens e mulheres de Deus nessa live, que principalmente nós da igreja, é possível percebermos, sabe? Independente de qual que é o nível de escolaridade, mas muitas das vezes é possível. Se uma mulher, por exemplo, eu falo por mim, sendo pastora, né, uma determinada vez, uma determinada mulher chega perto de mim e pede oração. Ok, estamos sempre para te ajudar a orar. Aí ela fala assim, não, porque o meu marido, ele faz isso, isso e isso. E ele, o que ele fazia? Ele buscava e levava no trabalho. Quando chegava, ele agredia com palavras. Se ela ria, ela trabalhava em uma rede de supermercado, então ela era caixa. Se ela ria ou se ela demonstrava, né, educação, ele falava que ela estava abrindo os dentes, usava essas palavras, você está abrindo o dente para onde? Então, assim, quando ela começou a falar comigo, ela falou assim, não, eu estou passando uma dificuldade, tal, tal. Eu falei assim, filha, isso aí é uma violência. Não, isso é uma violência. Eu vou orar para que Deus abra os seus olhos para você entender que isso é uma violência. Porque a mulher, às vezes, ela está, como eu disse, naquele ciclo, ela não enxerga isso. Né? Então, às vezes, chega perto da gente, chega uma amiga, igual já teve, pessoas que chegou perto de mim, próximas de mim, e falou assim, olha, o marido está fazendo isso, eu virei, isso é uma violência. Ah, não é o jeito dele, não é o jeito dele, isso é uma violência. Então, que a gente possa ter essa percepção, saber os tipos de violência, que violência não é só física, mais uma vez eu bato nessa tecla, não é só física, é verbal, é dano patrimonial, sabe? É casos, por exemplo, que a mulher chega próximo, né, e principalmente quando nós trabalhamos com a questão de divórcio, e nós notamos muito isso. O cara vai lapidando todo o patrimônio somente da mulher. Às vezes a mulher chegou no casamento, adquiriu 2 carros, o cara vai vender só o dela, não vai vender o dele. Às vezes não é para o bem às vezes não é para o bem ali da família, mas para o seu bem próprio, sabe? Então, assim, é ter essa percepção que a violência não é somente física, são várias formas de violência.
E aí quando você vê, fala assim, opa, você está debaixo disso. Se for amiga, chega, conversa, fala assim, olha, isso é uma violência, você não pode ficar debaixo disso, desse julgo, dessa situação. Aí se você perceber, se realmente você perceber que aquilo permanece, ou até mesmo viu, é bom denunciar. Não se cale e denuncie. Sim. E é interessante que você falou, né? Ela não podia sorrir, ela não podia. Porque muitas das vezes algumas mulheres veem isso como ciúme. Ele é ciumento, né? Ele fica assim, porque ele ciumento. O ciúme dele é um ciúme possessivo. Então é aí que a gente tem que tomar cuidado, Exatamente. né? É aí que nós temos que abrir os nossos olhos, porque se ele é ciumento possessivo, o que ele não faria por causa desse ciúme, né? Então aí tem uma agressão disfarçada de ciúme, né? Então a gente precisa estar atentos a esses detalhes. Espera lá, ciúme no relacionamento é bom, né? Ciúme no relacionamento tem que ter um sinal de amor, de carinho, de afeto, até um certo ponto. Desde que começou ali a espremer a minha privacidade, a minha dignidade, o meu convívio social, pera lá, eu preciso estar atento a isso, né? Eu preciso observar esses detalhes, né? Ciúme tem que ser saudável. Ele não pode ser aquele ciúme que vai te sufocar, né? O marido vai procurar saber se você está no trabalho mesmo, vai ficar ligando, perguntando onde você está, entre outras coisas também, isso, né? E é bom também a gente ressaltar, e acabou que nós não falamos ainda, sobre a violência sexual, né? Porque às vezes a mulher que é casada, o marido acha que ela tem a obrigação de ter ali o ato sexual. E não é assim. Se foi feito, mesmo debaixo assim, né, do casamento, e está sendo ali, ele obriga a mulher a ter esses atos sexuais que ela, fora da vontade dela, ou até mesmo alguns atos que ela repulsa, e isso caracteriza uma violência sexual e um estupro, dentro da Lei Maria da Penha. Né? Então, tem que se ater até isso. Então, às vezes, não, é porque ele não queria e tal. E aí, isso é uma violência. Tem homens agressores também que impedem a mulher de tomar pílula anticoncepcional, impede mesmo. É uma violência sexual. Outro exemplo de violência sexual, além de forçar ela a ter a relação, ele a manipula. Olha, se você não fizer comigo, eu vou fazer ela na rua. Isso é uma violência sexual. Que ela está muito parecida com a psicológica, mas isso é uma sexual. Né? Então, assim, são coisas... Exatamente. Isso. Exatamente. Então, assim, tem que se ater a esses detalhes, às situações. E se chega alguém comentando, nós somos mulheres, sempre temos alguém, né, mais próximo, uma amiga, uma colega, se comentou isso, que você, né, que possamos ter essa sensibilidade de falar assim, opa, você está sendo vítima de violência. A outra pergunta que eu tenho aqui para você é: muitas mulheres não denunciam com medo de retaliação. Como se proteger e tomar essa decisão? Olha, a primeira coisa que a mulher tem que fazer, ainda mais nessa região aqui, tanto Ouro Preto, Mariana, nós temos a delegacia especializada, né, para vítimas de mulheres, para mulheres vítimas de violência. Então, assim, a primeira coisa é procurar fazer um boletim de ocorrência. Lá ela vai receber todo o amparo. Se ela, né, precisa de sair do lugar da agressão, do local onde sofre as agressões. Então, muitas das vezes, agora, graças a Deus, de um tempo para cá, se não me engano, 2 anos para cá, já tem pessoas que são encaminhadas para os centros, né, de acolhimento de mulheres, seus filhos. Enfim, tem como sair sim, é possível sim. E tem esse lugar de proteção, né? Eu fiz um curso uma vez, tem umas... esqueci como é que chama agora. Você falou que é ANSI, né? Eu trabalho no CIAME, sou voluntária no CIAME. Mas tem uns outros lugares também que são abrigos de mulheres. Nesse curso até falava sobre isso. Que essas mulheres, elas são levadas, quando tem aí o alto risco, né? Mesmo do feminicídio, elas são retiradas da cidade, tem documentos trocados, nomes, né, trocados aí, e são levadas para esses abrigos que mudam de lugar de tempos em tempos, para que o agressor ele não descubra aonde que é.
e lá ela fica completamente isolada, né? Sem telefone, sem contato, sem visita, por um determinado tempo. Infelizmente, não sei se aumentou, mas eu acho que era 6 meses. Uhum. Por esse tempo de 6 meses, até conseguir realmente prender o agressor, ou realmente arrumar um lugar mais seguro para essa pessoa Sim, viver. sim. Então, tem esses centros que acolhem essas Existe mulheres, né? tanto E é interessante que eu queria falar aqui sobre um caso que aconteceu aqui em Itabirito, semana passada, retrasada, se não me engano, da mulher que foi agredida e o cara queria matar ela e a filha, né? Gente, o que a gente precisa entender é isso, é que além da agressão contra a mulher, os filhos participam dessa agressão também, né? sim, e dependendo da situação, por exemplo, se a mulher consegue a medida restritiva, a medida protetiva, que vai restringir o agressor, isso pode, depender de cada situação, né? Isso pode também valer para os filhos, né? Porque muitas das vezes acontece na frente dos filhos e até os filhos também são, infelizmente, vítimas dessa violência. Sim. E isso acaba mexendo com o psicológico dessa criança também, né? Que é algo Isso muito é sério. algo também que, igual assim, né, conversando com você que é psicanalista, muitas mulheres, eu até comentei há pouco tempo com uma conhecida, muitas das vezes a mulher fala assim, não, eu vou continuar aqui porque senão meu filho vai crescer sem pai, minha filha vai crescer sem pai. Mas eu acho que você tem propriedade para falar que o filho e a filha vendo aquela situação é pior do que o próprio divórcio, né? Porque Sim, ela vai sim. crescer com a mente, né? Não vai ser, a mente não vai estar saudável, Ambos, né? ambos vão ter causas, né? De Exatamente. percas e ganhos. Mas nessa questão da violência, entre você perdendo o emocional, que pode ser restaurado depois, ressignificado depois, é bem melhor do que você perder na vida, né? Porque, por exemplo, um homem que ele estiver aí nesse auge dessa agressão, ele pode tanto tirar a vida da mulher como a vida dos filhos também. Como a gente sabe que acontece, né? A gente sabe disso. Vários casos a gente ouviu falar, já viu em jornal, em reportagem, né, de que matou a família toda. Isso é muito sério, gente. A gente precisa realmente levar isso a sério. Além dos danos psicológicos, tem o dano contra a vida, né? Então, assim, a gente realmente precisa abrir, estar atento a isso, falar, como eu falei, quanto mais a gente fala, parece que mais É acontecem, né? verdade. Porque aí parece que os agressores, eles saem assim, abrem, É, né, a jaula, vamos dizer assim, não sei se é essa palavra certa de usar aqui, mas parece que abre assim, eles, já que está falando, vamos lá mesmo. é, Mas nós precisamos nos posicionar nesse tempo, para que vidas sejam alcançadas e vidas sejam salvas também. Porque nenhuma mulher, nenhuma criança merece viver e passar por isso. Travou aí de novo, doutora. A internet dela deve ter caído. Vou chamar de novo, viu, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a gente consegue chamar ela aqui de novo. Peraí. Chamei de novo, viu? Doutora, você recebeu aí o convite? Vamos lá de novo. Peraí. O meu travou aqui, não tô conseguindo.
te chamar, mas se você quiser mandar o convite aqui, eu te aceito aqui. Mas como eu estava dizendo, meninas, denuncie o agressor. Eu sei que muitas das vezes vem o medo, o receio. Será que eu devo fazer isso mesmo? Mas é pela sua vida, por você, pelo seu amor próprio, sabe? Pela sua saúde mental, emocional. Então, denuncie. Você não precisa ficar vivendo debaixo desse jugo. Ah, Eu consegui. entrei e saí de novo. Conseguiu. Mas então, eu até esqueci o que eu tinha falado. Mas é isso, eu quero só fazer mais uma pergunta. Uhum. Que, além do jurídico e da polícia, né, que você disse aqui, quais são as redes de suporte psicológico e social que estão disponíveis para essas vítimas? Geralmente, a mulher pode buscar também o CRAS, né? Só que a primeira coisa que a mulher tem que fazer, a vítima tem que fazer, é fazer um boletim de ocorrência mesmo. Procurar realmente uma delegacia especializada. Se não tiver delegacia especializada, procurar a delegacia, fazer BO, ligar no 190, sabe? Porque para garantir a eficácia das medidas ao seu favor, precisa ser judicial, né? Não tem como, às vezes, algumas medidas não tem como conseguir ser realizadas se não entrar com esse tipo de pedido judicial. Então, a primeira coisa é fazer boletim de ocorrência mesmo. Só que, às vezes, a mulher ainda não sabe como faz lá, como fazer, igual, por exemplo, aqui em Ouro Preto tem o Ciano. Os CRAS, geralmente, têm assistente social que também apoiam, que dá o apoio, que guia. Tem também a questão de, às vezes, muitas das vezes acontece isso da pessoa ir no conselho tutelar por questão de filhos e o próprio conselho notar que houve uma violência ali, ajudar também a mulher, isso também é muito bom. Então, assim, tem vários meios. É possível, assim, sair desse ciclo de violência. Agora, eu vou entrar numa parte aqui, assim, que realmente a gente sabe que tem a lei, mas a lei ela não funciona 100%, né? Infelizmente. Infelizmente, isso é para tudo, a gente É. sabe. E, ao seu ponto de vista, né? A doutora acha que a medida protetiva, ela realmente funciona? Ela, eu vou falar de uma maneira geral. Ela funciona em partes, algumas das vezes é realmente necessário e efetiva, mas muitas das vezes ela é falha. E às vezes a lei fala, por exemplo, quando você faz um boletim de ocorrência, relata, os juízes têm em torno de 48 horas para dar ou não essa medida protetiva. Então, às vezes, essas 48 horas, para que haja essa medida, pode ser crucial. Eu falo por questões práticas. Sabe, uma determinada vez eu atendi uma mulher, né? Nós fizemos tudo bonitinho, estávamos aguardando a medida que seria assim deferida. O cara já tinha alegado que iria queimar a casa dela, queimar ela tudo dentro. E dentro desses 48 horas, ela foi para um abrigo e ele cometeu a violência de danos patrimoniais, que ele colocou fogo dentro da casa. Então, assim, veio a medida posterior, que foi um pouco ineficaz, um pouco, porque depois ela teve a medida do afastamento. Então, assim, tem muito ainda a melhorar. O sistema judiciário, nessa questão, tem muito, necessita melhorar. Por outro lado, quando a mulher tem a medida, hoje também existe, né, policiais que fazem a ronda, que verifica se realmente o agressor está cumprindo, vai na casa da mulher. Geralmente, essa patrulha que faz essas visitas, né, tem uma policial feminina que vai lá, conversa, olha, realmente ele está aqui, por exemplo, em Ouro Preto e Mariana, tem essa patrulha que vê se realmente o agressor está afastado. Isso é muito bom, só que eu acho que deve melhorar ainda mais, porque tem que aumentar esse número de patrulhas, né? Porque a demanda está crescendo e eu sei que é possível.
Então, assim, estamos em passos lentos, mas eu acredito que pode melhorar. Porque, assim, na verdade, a lei vai dizer, né, que permite a prisão em flagrante ou preventivo do agressor. Na verdade, se for olhar, deveria ser algo imediato, né? Mas é só se pego em flagrante, como você falou, tem 48 horas para dar uma medida protetiva. Então, quer dizer, gente, 48 horas para uma mulher que é agredida e ameaçada Se é não for muito tempo. flagrante, precisa desses 48 horas, sabe? Tipo assim, mas de qualquer forma Sim, é lento, o sistema é lento, né? Mas é necessário, sim, a gente não pode perder a fé, entendeu? De ir lá, de realizar, porque tem situações que consegue até antes, a lei fala que tem até 48 horas, mas dependendo do juiz que tiver de plantão e do lugar que for, é imediato, né? Eu vejo determinadas comarcas, no qual não vou referir, que, assim, nós acompanhamos uma mulher e imediatamente, tipo, algumas horas depois já veio a medida. Então, assim, foi bacana, foi necessário, entendeu? Então, assim, não pode perder a fé, ir atrás mesmo, fazer e procurar o seu direito. a gente tem, às vezes a lei é tardia, às vezes a lei não é colocada tão em prática, porque a gente também não procura os nossos direitos, né? Exatamente. Vai deixando, vai sempre postergando e não procura esse direito. Então, eles não veem também, de uma certa forma, essa necessidade de ser algo muito rápido. Isso. Mais uma vez, eu acredito assim, tem muitas mulheres realmente vítimas, mas há algumas ainda, uma ou outra, né? Toda regra tem uma exceção, tem umas que utilizam desses, né, desses benefícios da Lei Maria da Penha em seu próprio favor, né? Então, assim, isso também, às vezes, os policiais estão ali atendendo alguém que, infelizmente, está com crise de ciúme, não está acontecendo a violência em si, né? Infelizmente acontece isso. Então, muitas das vezes atrasa todo o sistema por causa de certas situações assim. Mas você que é vítima mesmo, não deixe de denunciar, não deixe de correr atrás nisso. Isso é a minha fala aí, maçante. Eu quero compartilhar algo aqui, gostaria da opinião de quem está aqui nos assistindo, né? E quem vai assistir depois também dá essa opinião. Vamos lá dizer que eu não posso usar nome aqui, vou colocar um nome fictício, tá? Vamos usar o nome que todo mundo usa, Maria. A Maria, coitada dela, sempre vai, né? Mas vamos lá. Maria tem 3 boletins de ocorrência contra o agressor, certo? Esses 3 boletins de ocorrência já pedem uma medida protetiva. Uhum. Só que Maria decidiu voltar para esse agressor. Uhum. E ele vai para julgamento porque ele já tem esses boletins feitos, né? Esses denúncias feitas. Porém, Maria, ela como eu posso, direcionada por um advogado a pegar um laudo de que ela tem alguns problemas de cabeça, de que ela faz terapia, de que ela faz acompanhamento. Na verdade, ela é orientada a pegar um laudo de loucura, de que ela é louca, para que esse agressor seja absolvido. E aí? O que fazer nesse caso? Tá. Qual seria a personagem aí? Olha, eu vendo toda a situação, e se eu encontrasse a Maria, eu falaria para Maria, Maria, ele vai te matar, infelizmente. Porque você perdoou, tá perdoando, tem 3 boletins, já tem processo. Ele só não vai te matar agora porque ele tem ainda a intenção de ser absolvido nesses processos que está caminhando. Eu falaria isso para Maria. E falaria, tome a melhor escolha. Porque eu não posso obrigar ninguém, né? O meu direito termina onde o outro começa. Não posso obrigar ninguém. Mas eu tentaria de todas as formas abrir os olhos dela e falar assim, não tem jeito. Ele vai te matar. Uma pessoa que leva a esse nível de pedir um advogado para fazer isso, já nota-se que ele já, como que é o perfil dele, de agressor, de narcisista, isso aí você pode falar com propriedade, mas a gente lê, a gente fica narcisista, enfim.
isso, como diz no nosso português, isso vai dar ruim. Eu ia orientar ela, se ela chegasse, né, no nosso escritório, eu ia falar isso vai dar ruim. Você, infelizmente, daqui a um tempo, eu sou bem franca, porque tem hora que a gente tem que dar um choque de realidade. Olha, ele vai te matar. Você vai ser, infelizmente, mais um nessa estatística de feminicídio. A lei de feminicídio, ela começou, tem 10 anos, ela é de 2015. Ela foi incluída na Maria da Penha, né? Porque antes era só homicídio. Aí ela qualifica a mulher, né, como vítima e aquilo aumenta ainda a pena do agressor. No caso, aquele que cometeu ou tentar cometer o homicídio. Então, assim, eu falaria isso para ela. E quanto a essa questão do advogado que não teve moral e nem ética, sabe? Eu falaria, inclusive, para ela fazer a denúncia na ordem dos advogados, na OAB, porque isso aí não vai além da moral. Tanto é que a própria OAB, né, tem a comissão da mulher que lida com essas situações, que luta, que combate, e nós vemos colegas da classe dessa forma, nota-se que ele precisa ser denunciado. São casos, às vezes, que acontecem. Às vezes a pessoa pode achar assim, nossa, mas como que um advogado fez isso? Mas infelizmente acontece, né? Não são todos, para toda regra há uma exceção, né? Assim como tem médico bom, tem médico ruim, tem psicólogo bom, tem psicólogo ruim. Todas as profissões têm o bom, né? Infelizmente. E isso acontece. E aí a pessoa tem que saber como que vai ser o posicionamento dela, como que vai ser a postura dela diante disso, né? Então, assim, o que a gente vê é que muitas vezes as mulheres, elas querem fazer também, de uma certa forma, de tudo para proteger esse agressor, acreditando que ele verdadeiramente o ama, que aquilo ali é uma forma de demonstrar amor. E a agressão não é forma de demonstrar amor, não é forma de demonstrar carinho, não é forma de demonstrar proteção, de jeito nenhum. Então, que essas mulheres elas vêm se despertar e não permitir. E se algum dia acontecer de um advogado fazer algo, né, parecido com isso, você saber, olha, pera lá, querida, você está meio equivocado. Tem situações, né, porque tanto como eu trabalho com criminal, tem situações que realmente a mulher quer retirar. Aí ela nos procura, às vezes nós como advogado do agressor, ela realmente procura e fala assim, olha, eu quero retirar. Aí nós a instruímos, como nós dissemos no começo, instruímos a ela pedir uma audiência, que é com base no artigo 16 da lei, para que ela, na frente do juiz, retire. Mas também tem um prazo. Não é qualquer momento, não. Sim. Uma vez que o Ministério Público já fez a denúncia, aí o processo segue. Esse artigo 16 é antes mesmo do recebimento da denúncia do Ministério Público ao juiz. Então, se ainda há esse tempo, aí nós instruímos, olha, se você realmente quer, você mesmo vai no cartório, redija uma carta falando que você quer retirar e traga para nós. Porque também nós queremos, às vezes, ajudar uma determinada pessoa que eles querem voltar, né? O que a gente pode fazer? Mas existem as situações. Agora, você criar prova contra si, né, é imoral, é antiético, enfim. Não, sim, com certeza. E infelizmente, para a gente que lidar com isso, né, a gente sabe, você, né, no caso como advogado, eu como na área da psicologia, né, da psicanálise, da terapia em si, a gente escuta muita coisa, né, a gente ouve, presencia muita coisa, né, eu trabalho com mulheres há mais de 10 anos aí, e muita coisa que a gente vê, que a gente ouve, que a gente participa, né? Então, assim, que deixa a gente chocado com aquilo que a gente vê. São coisas que a gente vê que, de certa forma, a gente nem acredita. Eu falo que antes mesmo de eu fazer a psicanálise, eu já trabalhava com mulheres, a gente já atendia algumas coisas. E eu lembro uma vez, eu não morava aqui em Cachoeira, eu morava em outro lugar, e nós fomos chamados em uma casa 2 vezes. A primeira vez nós chegamos, a menina estava marcada, mas não estava muito
muito marcada nem nada, orientamos ela, dizemos para ela fazer denúncia. Ela falou com a gente que não iria fazer denúncia porque ela gostava dele, ela só estava nervosa, que ela também tinha batido nele e tal, tal, tal. Fomos embora. Ela não quis denunciar. Da outra vez nós voltamos, ela estava toda machucada. Toda machucada mesmo. Beijo, braços, costas, toda machucada. Falamos com ela mais uma vez, vamos fazer a denúncia, a gente está aqui, a gente liga, denuncia. Não quis denunciar também. Aí nós falamos com ela, olha, a próxima vez que nós chegar aqui, infelizmente, a gente pode encontrar você morta. É uma escolha sua. A gente está aqui para ajudar naquilo que a gente pode, né? Igual você falou, o nosso limite termina onde, né, o outro coloca aí pra gente. Então, não quis, né? Não quis denunciar, poderia ter denunciado, não quis denunciar, mas infelizmente são situações que a gente realmente vive, presencia ali e vê que algumas querem realmente sair dessa situação e tem medo de denunciar, e outras escolhem, porque é uma escolha, elas não querem denunciar. E isso é triste. E eu acho que isso, quando a mulher ela não quer denunciar, ela pode, ela não quer denunciar, aumenta muito mais o agressor. Que ele sabe que ele vai agredir, ela não vai fazer nada. Ele sabe que ele pode fazer o que quiser e ela não vai ter coragem de denunciar. Ela não vai, porque ela entende que aquilo ali é amor, proteção, carinho, infelizmente. Porque como nós dizemos, né, no início, vai subindo, né? O ciclo de violência, ele vai acontecendo, ele vai só aumentando, né? Só potencializando o homem que já é perverso, né? Hoje a gente fala homem, mas até uma maneira, legalmente falando, é o agressor ou agressora, porque também a Lei Maria da Penha também protege a mulher também que está também com uma outra mulher, enfim. Então, assim, pode ser o agressor ou agressora dentro do âmbito familiar. Então, assim, vai subindo, vai aumentando, né? E, como eu disse também, não só a questão do homem, o marido, o namorado, mas os filhos também, né? A gente tem que lembrar disso. Tem mulheres que já perdeu já aquele controle sobre os filhos, a sua autoridade materna, e os filhos estão agredindo, neto agredindo a avó, isso configura também Maria da Penha. Vamos dar exemplo que é bom também para as mulheres ficar sabendo. Nora agredindo sogra também da Maria da Penha. Né? Então, assim, são vários tipos de agressões. Nós estamos atendo, sim, a questão, às vezes, do homem e da mulher, mas há vários tipos que também podem se enquadrar na Maria da Penha. Então, assim, começa um pouquinho, né? Às vezes, igual outro dia eu deparei com essa situação, né? Tu pegava o dinheiro da avó, né? Ele era usuário e estava pegando. Então, eu morava com ela, então estava dentro do âmbito familiar, não tinha outro local, era ali que ele morava. Isso configura também a violência conforme a Maria da Penha. Né? Então, é uma violência patrimonial. Então, assim, tem que se ater, não pode aceitar. Interessante. Doutora, nós já estamos aqui na hora de terminar, né? Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para essas mulheres. Antes aqui, eu só quero fazer um feedback aqui, né? Lembrando que as agressões, né, que estão aí dentro da Lei Maria da Penha física, psicológica, patrimonial, sexual e moral, né, que são 5. Lembrando que nem toda violência, ela já começa com a violência física, ela vai começar aí com um ciúme disfarçado de amor, né? Um ciúme possessivo, ela vai começar aí com uma violência psicológica, que, né, vai começar a diminuir você, diminuir sua autoestima, vai começar a te desprezar, entre outros. A financeira, né, que é patrimonial. Às vezes vai usar o seu dinheiro, a gente já tive caso aqui de uma mulher, rapidinho aqui,
ela falou comigo, falou assim, Michele, eu emprestei X de dinheiro para a pessoa, que a pessoa estava devendo, estava precisando, e até hoje ela não me pagou. Ele só estava com ela porque sabia que ela tinha dinheiro para poder emprestar para ele, emprestar, né, para ele fazer aquilo que ele precisava, e até hoje não pagou. Isso também é uma violência, né? Então a gente ficar atento a essas coisas e saber, violência não é só violência física. Todas essas violências que nós falamos aqui, tudo começa sempre com o psicológico, mexendo com o seu emocional, dizendo que você não vai arrumar outra pessoa, que ele é a melhor pessoa que você vai conseguir, né? Que você não vai ser feliz com mais ninguém. Isso é mentira. Mentira. Você consegue fazer sua vida, você consegue ser feliz, você consegue ter uma outra pessoa que vai te amar, que vai te respeitar. E o que você precisa é não estar debaixo de um relacionamento a qual você está sendo vítima, onde você está sendo violentado em todos os seus direitos. Sim. Com o servo do Senhor, como pastora, eu vou deixar aqui em Provérbios 3:2, que diz assim, do fruto da boca o homem, dos apetitos dos prevaricadores, alimenta-se de violência. Então, se este homem ele já cometeu esse tipo de prevaricação, que é cometer a violência contra você, mulher, ele já quebrou, né, o elo ali. Então, assim, saia debaixo desse jugo de submissão, né, porque acredito que a submissão seria isso, não é. Você é preciosa, o Senhor nos fez como templo do seu espírito e nós temos que zelar por ele. Você tem que zelar emocionalmente, fisicamente, né, e estar debaixo de uma violência não vai mudar. E outra coisa que eu gostaria muito de deixar, porque como nós, como servos do Senhor, e há muitos né, que nos seguem, é do nosso meio, é o seguinte, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos fez, e Ele nos quer bem. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor tem pensamento para nós, pensamentos de paz e não de mal. Entendeu? Quando eu entendo isso, eu sei que o Senhor, Ele quer o melhor para mim. E outra coisa, eu não mudo ninguém, né? Você, como terapeuta, eu tenho certeza que você utiliza isso muito. Nós não mudamos ninguém. Quem muda é a própria pessoa quando ela cai em si e perde. Estão debaixo da violência, achando, não, eu vou mudar, eu vou melhorar, que às vezes ela traz até uma culpa que não é dela. E não é por aí. Você não muda ninguém. Essa pessoa já tem caráter violento, né? Já não adianta, você tem que denunciar, você tem que sair desse ciclo de violência, né? Para ser livre, louvar o Senhor, adorar o Senhor, porque o Senhor nos chamou para a liberdade de adorar, de glorificar e de sermos felizes. Amém. Amém. Nós vamos fazer aqui uma oração por essas mulheres. Eu já quero tirar um print, né? Pra gente postar lá e marcar as meninas aí. Eu já tiro um print, marca a gente. A nossa palavra-chave aqui, para que vocês postem lá, vai ser diga não à violência, né? A violência doméstica. Já tira o print, posta lá, marca a gente e nós vamos orar aqui pela sua vida. Vamos lá, deixa eu tirar o meu aqui. Isso aí, depois você me marca. Tá, vou marcar lá. Pastor, então, ora pela vida dessas mulheres, que o Senhor venha trazer despertamento, abrir a visão espiritual dessas mulheres, para que elas possam entender o relacionamento que ela está tendo. Eu sei que muitas aqui vão falar assim, eu estou orando pelo meu marido. O Senhor vai tratar com meu marido. Sim, eu creio nisso. Porém, o Senhor tem métodos para tratar também. E às vezes uma denúncia é um método que o Senhor vai tratar. Sabe? Porque eu sempre gosto de dizer que Deus ele não é irresponsável. E Deus ele não é injusto. E aquilo que precisa da justiça, vai ter justiça. E enquanto vai tendo a justiça, Deus vai tratando com essa pessoa. Deus vai moldando essa pessoa. Se for para ser moldado, né? Porque existem pessoas que não vão ser moldadas. Mas se a pessoa for para transformação, às vezes uma denúncia vai trazer a transformação desse homem, né? Vai trazer a transformação desse agressor.
Mas é preciso a gente entender, precisamos orar, mas oração sem ação não tem resultado. E tudo que se refere à agressão, à violência, tem que ter ação. Pode orar? Pode, mas agir principalmente. Verdade. Então vamos orar. Pai, nós somos gratos por este momento, Senhor, de esclarecimento, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que abençoe suas mulheres, Senhor meu Deus, não somente dessa região, mas de todo o Brasil, Senhor. Guarda. Deus maravilhoso, sim. Romper esse ciclo de violência. Eu peço ao Senhor que abençoe também, Senhor meu Deus, aqueles e aquelas, Senhor meu Deus, que quem sabe está ouvindo essa live, Senhor, e pedindo, Senhor, misericórdia para si ou para algum familiar dele ou dela. Entra com providência, traz paz, traz alegria, traz harmonia, Senhor, e que teu Espírito Santo, Senhor, possa reinar sobre as nossas casas, sobre os nossos familiares, Senhor, e sobre essa geração, Senhor, porque essa geração precisa compreender, ó Pai, o teu amor, a tua bondade, Senhor, e que possamos, Senhor, ser instrumentos do Senhor para esta geração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora, doutora, Deus abençoe. Amém. Obrigada por ter aceito esse convite. Obrigada por compartilhar esse momento aqui conosco. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida e que a senhora seja canal na vida dessas mulheres que chegarem até você. Você possa ajudá-las em nome de Jesus. Igualmente, que Deus te abençoe, te guarde também, que você seja instrumento também, né, ouvindo várias dessas mulheres, que o Espírito Santo possa sensibilizar através dessa live. Tem muitas mulheres que querem saber como que eu faço, qual que é o primeiro passo. Que Deus abençoe, que chegue até elas, para que elas possam se levantar, se erguer e romper neste ano, em nome de Jesus. Amém. A live vai ficar salva. Então, amém. A live vai ficar salva. Então, você já compartilha aí com alguém que não participou, que você sabe que, né, vai ser algo maravilhoso para a vida dela. Compartilha em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, uma boa noite. A paz com Deus. Com Deus. Deus abençoe. Outro. Tchau, gente. Muito obrigada, viu?